Bom dia, crianças. Hoje, terça-feira, tá certo? 27 de outubro, vamos de correção, meus amores. Então, vamos pegando o nosso livrinho na página 129 para iniciarmos a correção, tá certo? O nosso lápis, a nossa borracha e vamos lá caprichando na letrinha. Na primeira questão, nós temos, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos você vai colocar rizoma, 2 tubérculos e 3 brotos. Vamos prestando atenção, tá certo? Temos uma questãozinha na nossa avaliação parecida. Então, são plantas em miniaturas produzidas pela planta-mãe. Quais são? São os brotos, então é o número 3. Caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Quem são, gente? São os rizomas, então é o número 1. Caules que acumulam reservas de alimento. São quem? Os tubérculos, o número 2. Então, confira direitinho. Na segunda questão, inclusive, tinha essa imagem aí no nosso slide, que era para vocês não terem dificuldade na resolução da atividade, tá certo? Nós temos aí enumerado, né, o número 1, 2, 3, 4, 5, na ordenzinha correta. Porque depois ele pede na B, circule o local onde são produzidas as células reprodutivas masculinas. Você pode estar observando aí o círculozinho, tá de vermelho, mas dá para você ver direitinho. Na letra C, marque um X no local onde as células reprodutivas femininas são produzidas. Você observa aí que tem bem no meio aí o X, tá certo? No óvulo. E depois nós vamos ter a primeira, que é pra gente, já tá enumerada as partes da flor, agora nós vamos dizer o nome. O número 1 é o pistilo, o 2, aí a pétalazinha da flor. O 3 é o ovário, certo? O 3 aqui embaixo, como ele tá mostrando que é onde tá feito o X. O 4, nós vamos ter o óvulo, tá certo? O óvulo aqui do outro lado, que é onde que tá feito aí o X. E o 5, que nós vamos ter o estame. Então, confira direitinho a enumeração, confira o nome de cada parte da flor, tá certo? E não esquecendo o X, que são o X você vai fazer nas células reprodutivas femininas, que tá bem no meio. E mais acima vai ter as células reprodutivas masculinas, que você vai circular. E próximo ao númerozinho 5, tá certo? Então, confira direitinho aí a questão. Vamos à terceira. Circule as frases cujas afirmativas estejam corretas. Nós vamos ter aí a letrinha A, que você vai circular a frase toda, tá certo? Veja aí se você fez isso. E a letrinha B. O que que diz a letrinha A? Logo após a polinização ocorre a fecundação, verdade. A polinização, né, que é feita pelo vento, pelos animais, né, o vento que leva as sementes, os animais também que, né, a força da água das chuvas, tudo, né, vai ocorrer a polinização e em seguida a fecundação para ocorrer a germinação, nascer outra plantinha. Letrinha C, a reprodução sexuada é também chamada de reprodução vegetativa? Verdade, né? A gente viu também na nossa videoaula anterior. Então, são essas duas. Na quarta, nós temos descubra os nomes de algumas plantas e explique o que elas têm em comum. O que é que essas plantas têm em comum? As avencas, os musgos e as samambaias. Presta atenção, nós temos uma questãozinha na nossa avaliação referente a esse tipo de reprodução de algumas vegetais, de algumas plantas. O que é que elas têm em comum, gente? Olha, essas plantas, as avencas, os musgos e as samambaias, elas não têm flores, nem frutos e nem sementes. E elas se reproduzem através de células chamadas esporos, tá certo? Então, veja aí direitinho. Na quinta e última, nós temos, observe as imagens, pesquise e escreva o que caracteriza cada planta de acordo com sua reprodução. A primeira é uma macieira, é um pé de maçã. A segunda é um bananeiro, pé de banana, e a terceira é um pinheiro. A macieira, o que é que nós pesquisamos sobre a reprodução dela? Ela possui flores, onde se localizam as células reprodutoras masculinas e femininas. A resposta dessa questão também, ela não é necessariamente ser igual, né, à da ativa, vai ser de acordo, mas que você venha, com certeza pesquisou sobre a reprodução de cada plantinha dessa. Na segunda, nós vamos ter a bananeira, que ela é um rizoma, que ela cresce horizontalmente, quando ela se rompe, dá origem a uma nova planta, né? Uma nova bananeira. E o terceiro é o pinheiro, ele não tem flores nem fruto, ele reproduz-se através de sementes, tá certo? Então, confira aí direitinho. Então, parabéns, criança, caprichem na letrinha.
Então, bom dia novamente, minhas queridas crianças, e vamos continuando de correção, tá certo? Agora nós vamos ainda no nosso livrinho de ciências, só que a página 136 e a 138, né? Então, vamos lá conferindo a primeira questão contigo. Na primeira nós temos, responda, o que são animais vertebrados? Né? Então, com certeza vocês colocaram aí. São animais que possuem coluna vertebral e o esqueleto interno formado por ossos e cartilagem ou cartilagens, tá certo? Então, confiram direitinho. Na letrinha B da primeira, nós temos como se dividem os vertebrados, né? Eles se dividem em 5 classes, né? Isso? Em 5 grupos. Quais são esses grupos? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, tá certo? Então, confiram aí direitinho. Na segunda, nós temos, observe as palavras do quadro abaixo e complete as frases a seguir. Nós temos glândulas mamárias, vivíparos e baleia. Na letra A, nós temos a baleia é um mamífero que vive na água. Então, confiram. Na letra B, os mamíferos são vertebrados que possuem glândulas mamárias. Todos os mamíferos mamam quando são pequenos. A letrinha C, são vivíparos, os animais cujos filhotes se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Vivíparos. Animais que se desenvolvem, né, dentro da barriga da fêmea, da mãe. E ovíparos são os animais que nascem de ovos, né? Vamos lá, a terceira. Observe o animal em destaque e responda. O nome, que animal é esse? Um tucano, muito bem. Segundo, grupo, né? Qual é o grupo desse animal, se ele é um tucano? Ele tem o corpo coberto de penas, né? Ele tem bico, ele é o quê? Do grupo das aves. E as características desse animal, quais são? Gente, você vai colocar as características das aves. Possui o corpo coberto de penas, tem 2 patas, né? 2 pés, né? Tem bico, né? As aves têm bico e respiram por pulmões. Reproduzem-se por meio de ovos, então são ovíparos. Tá certo? Ele é ovíparo. Então, aí tem as características desse tucano, né? Dos animais do grupo das aves. Então, confira direitinho. Na quarta, nós temos, nas frases sobre as aves a seguir, escreva V para as características verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Todas as espécies são capazes de voar? Todas as aves? Não. Alimentam-se pelo bico? Verdade, então é V. Respiram por brânquias ou guelras? Não, gente. Quem respira por brânquias ou guelras são os peixes. Então é F. São bípedes? São, verdade. Elas têm, né, bípedes, têm 2 pés. Arrastam parte do corpo no solo? Não. Quais são o grupo dos animais que arrastam o corpo pelo solo? São os répteis, tá certo? As aves, elas voam, elas caminham. E chocam seus ovos até que os filhotes nasçam? Verdade, então é V. Agora a quinta, observe as imagens e depois responda aos questionamentos. Letra A qual grupo de vertebrados pertence cada um? A primeira imagem é de quem? É de uma cobra, né? De uma serpente. A segunda é de quem? De um sapo. Então, você vai na letra A botar o nomezinho, não é para botar só o nome da classe. Ó. Qual grupo de vertebrados pertence cada um? Você põe a cobra, é réptil, né? E o sapo é anfíbio, tá certo? A B, como esses animais podem ser classificados quanto à gestação dos filhotes? Quanto à gestação, à reprodução, né? Eles são ovíparos ou são vivíparos? Ovovivíparos. Eles são ovíparos, eles nascem do ovo, certo? Letra C. Qual dos animais acima passa pelo processo de metamorfose durante seu desenvolvimento? O sapo, né, gente? Então, o sapo. Confira. Na sexta questão, nós vamos ter assinale as alternativas e marque com X a alternativa que não estão de acordo com as características dos animais vertebrados. As que não estão, por exemplo, apenas um grupo de mamíferos produz leite? Não, gente. Se é mamífero, por isso que a gente viu que tem os mamíferos aquáticos, porque eles mamam quando são pequenos, né? Eles têm as glândulas mamárias, então, independente, não é só um grupo. Então, o segundo é um X. O último, o esqueleto dos animais vertebrados é composto apenas pela coluna vertebral. Não. Certo? Então, assinala com X essas duas. Confira. Na sétima, escreva abaixo de cada animal
seu nome e o grupo de vertebrados a que ele pertence. Então, a primeira aí nós temos um avestruz, como você está observando, e embaixo a classificação, ele é do grupo das aves. O segundo é um jabuti, como você está vendo, o jabuti é do grupo dos répteis, eles rastejam, né? O terceiro é um sapo, o sapo é do grupo dos anfíbios, sapo, a rã, a perereca, tá certo? É do grupo dos anfíbios, a gia, viu? A cobra cega é do grupo dos anfíbios. Depois nós vamos ter embaixo aí uma cobra, a cobra também é um réptil, um animal que rasteja, tem o corpo coberto, né? Por escamas, no caso a cobra, mas o réptil tem o corpo coberto por escama, por carapaças, placas duras, né? Os répteis. O anfíbio, né, o sapo aí que a gente viu anterior, ele tem o corpo coberto por... tem uma pele fria, lisa e escorregadia, né? O grupo dos anfíbios. E a orca aí, certo? A orca, o nome de uma baleia, ela é um mamífero. A baleia, o golfinho, o peixe-boi são exemplos de mamíferos aquáticos. E a foca, viu? Não esqueçam. Foca, peixe-boi, golfinho e baleia são exemplos, né, de mamíferos que são aquáticos, que vivem na água. E depois nós temos aí o macaco, que o macaco também é um exemplo de mamífero. Então, queridas crianças, né, ficamos muito felizes com o desempenho, né? Seu sucesso nos emociona. Parabéns. Então, confira direitinho e aqui nós finalizamos a correção da nossa atividade, das nossas atividades.